Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura hoje está em Lucas, capítulo 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando aqui sobre a vinda do reino e, de certa forma, também sobre a possibilidade de salvação, ou a realidade de salvação para aquele que crê. E Jesus nos fala para a gente lembrar da mulher de Ló. Então, eu resolvi lembrar da mulher de Ló. Quem é essa mulher de Ló? O que aconteceu? Qual era o contexto? O que houve com esse pessoal? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu peço a você que, ao começar a ver esse vídeo, curta, comenta, compartilha, porque você fazendo isso, você nos ajuda a proclamar a palavra do Senhor nosso Deus. E a plataforma entende que mais pessoas estão gostando e vai entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Dito isso, deixa eu fazer uma oração. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nos dê graça no compartilhar da Tua palavra, no levar a Tua palavra, ó Pai, de graça, mas com graça, ó Pai querido. Que todos que ouvirem essa mensagem venham ser por Ti abençoados, venham ser por Ti tocados, venham ser por Ti despertados, ó Pai, para a vida que o Senhor tem para nós, para a salvação que o Senhor tem para nós e para valorizarmos a tão grande salvação que um dia, por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos concedeu. Nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Então, Jesus fala para lembrarmos da mulher de Ló. Voltando lá atrás, no livro de Gênesis, a Bíblia fala um pouco sobre isso, sobre Ló. Quem era Ló? Ló era um sobrinho de Abraão. Como o pai de Ló havia falecido, Abraão, então, passou a tutelar aquele garoto, a ser o tutor, a ser não apenas tio, mas um padrasto daquele menino, criou o garoto, né? E a palavra de Deus nos fala que Abraão prosperou muito, Abraão se tornou uma pessoa riquíssima, e Ló também, por estar na casa de Abraão, né, também ficou riquíssimo também. E a Bíblia fala que o rebanho dos dois eram tão grandes que chegou um momento que os pastores que cuidavam do rebanho de um e do rebanho do outro começou a desentender pelos poços de água, pelo melhor pasto e daí por diante. Então Abraão chama Ló para uma conversa e fala: meu sobrinho, olha, não é bom que haja contenda entre nós, que haja dissensão, que haja briga entre os meus funcionários e os seus e tal. A terra é muito grande, ela está diante de nós. E você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Mas você tem o direito de escolher o que você quer. Esse direito, na época, não pertencia a Ló. Esse direito pertencia a Abraão, o mais velho, o presbítero, o ancião, que tinha o privilégio da escolha da casa, ou seja, ele que decidia as coisas prioritariamente na casa. E como Abraão era o chefe da casa, ele tinha essa prerrogativa, ele tinha esse direito de escolher qual o lado que ele ia e o outro ia ter que escolher o outro. Mas Abraão abre mão desse direito, ele abre mão dessa condição e deixa para o jovem lá escolher, olha, escolhe. E a Bíblia fala então que Ló, ele viu as campinas de Sodoma, e a Bíblia fala que era um lugar riquíssimo em pasto, era um lugar riquíssimo em vegetação, a Bíblia fala que era como um jardim de Deus, só para você ter uma ideia de como era um lugar especial, como era um lugar realmente assim, extraordinário para quem criava gado. E Ló viu aquelas campinas, viu aquele negócio todo, e ele falou: não é aqui que eu vou colocar as minhas tendas, que eu vou fincar as minhas tendas. E foi colocando as tendas dele até chegar em Sodoma, não é? Tempos passou e tal, não é? E a gente conhece a história que Abraão estava na sua casa e ele recebe alguns anjos, porque Deus estava disposto, determinado a destruir aquelas cidades, por causa da crueldade daquelas cidades. Mas alguém pode falar: mas pastor, qual era a crueldade daquelas cidades? Era a questão do homossexualismo, como muitos pastores falam, era a questão da prática do sexo anal, que por isso levou o nome de sodomia, ou de sodomita. Qual era a maldade daquele povo?
Tudo indica que, além de todas essas coisas, né, aquele povo, eles tinham uma conduta errada, uma conduta equivocada, uma conduta maligna para com o estrangeiro. E alguém pode falar assim, mas pastor, mas você mesmo falou que Ló, ele acampou lá, ele botou lá. Não há nenhum registro que esse pessoal discriminou Ló. E é verdade, não há mesmo nenhum relato que eles tenham discriminado Ló, não, que eles tenham tratado Ló mal, não. Mas tem algo interessante, que é bom a gente observar. Ló era riquíssimo. Ló era uma pessoa riquíssima. Então, irmãos, geralmente é assim, a pessoa rica, ele escapa da discriminação, ele escapa daquela regra comum que vale para a maioria, como ele tem dinheiro, como ele vai investir no lugar, como ele vai... As regras para ele são diferenciadas. Infelizmente isso acontece em todo lugar do mundo. Eu lembro que eu vi uma entrevista com Pelé há muitos anos atrás, e o repórter, o entrevistador, perguntou para Pelé sobre a questão da discriminação, se ele já tinha sido discriminado. Ele falou que não, né? Nem no Brasil, nem no exterior, nem na época de Ouro Cosmo, em Nova York, que ele nunca foi discriminado. Se é verdade ou não, eu não sei, mas essa foi a fala dele. Mas pode ser que seja verdade também, porque era um outro tempo. Mas você fala assim, mas pastor, mas naquele tempo a discriminação era maior. Era. Mas é como eu estava falando com você, a pessoa rica, ela escapa dessa discriminação, ela não sente essa discriminação. Se alguém fala dele, essa pessoa não tem um mínimo acesso a essa pessoa, ele nunca vai ouvir aquela pessoa falando mal dele, né? Porque não tem sequer acesso. Então as pessoas ricas, eles escapolem, eles escapam dessa discriminação. E aí você pode falar comigo, mas pastor, e o caso do Vini Júnior? Os tempos mudaram. Hoje, mesmo a pessoa sendo rica no futebol, como o Vini Júnior, que é um multimilionário, por estar num lugar onde as pessoas têm desenvolvido um ódio muito grande para com o estrangeiro, não é? Então ele é discriminado. Então isso ocorre. Mas um dos maiores problemas, segundo os novos estudos sobre a região, que o maior problema seja exatamente essa atitude dessa cidade para com o estrangeiro. Ou seja, se chega um estrangeiro lá, eles abusavam desse estrangeiro, eles matavam o estrangeiro, eles davam uma surra nesse estrangeiro e colocavam ele para correr. E geralmente colocavam para correr depois de abusar dele, de abusar da família dele. Se ele escapasse com vida, colocava para correr. Então esse era uma maldade muito grande. A Bíblia fala que a maldade daquela cidade chegou até Deus. E Deus então fala o seguinte, farei alguma coisa sem antes compartilhar ao meu amigo Abraão. E aí, meus irmãos, a gente vê algo de extraordinário, algo de fantástico. Deus havia chamado Abraão para que fosse diante dele como seu embaixador, como seu representante. Por onde Abraão passasse, ele precisava representar Deus naqueles lugares. E Deus, quando vai destruir essas cidades, Deus fala, é correto, é justo eu fazer isso sem eu compartilhar ao meu amigo. E Deus então envia os anjos à casa de Abraão e fala com ele da destruição daquela cidade, daquela região. E Abraão então se coloca como intercessor e começa a clamar a Deus para que Deus poupasse aquela cidade, mesmo porque o sobrinho dele estava lá. Mas esse pastor já não falou que esse sobrinho se separou? Separou, mas continua sendo sobrinho. E Abraão não queria a morte daquele garoto, não queria a morte daquele homem, não queria a morte daquele seu parente. Então, Deus envia os anjos e fala com Abraão, queria destruir. E Abraão então começa a interceder. E se tiver lá 100 pessoas, 100 justos, só vai destruir uma cidade onde tem 100 justos. Não, não de jeito nenhum, Abraão. E ele vai diminuindo. O que dá a entender que Deus não destruiria aquela cidade se tivesse ali qualquer justo ali. Mas Deus então, ao aqueles anjos saírem da presença de Abraão, Deus manda aqueles anjos aí até Sodoma e tirasse de lá a Ló e a todos que Ló quisesse, a todos que quanto Ló chamasse para sair dali, seriam salvos com a salvação de Ló, escapariam com a salvação de Ló. E Ló então
fala para os seus genros, né? Ali as pessoas que já estavam comprometidos em casar com as suas filhas, e o pessoal acha que Ló está doido, porque realmente, como você fala assim, olha, vamos sair daqui porque essa cidade vai ser destruída. Eu moro aqui em Belo Horizonte. É como se eu chegasse para alguém hoje, olha, vamos sair daqui que Deus me falou que Belo Horizonte vai ser destruída. Parece loucura, parece uma coisa absurda. E aqueles genros de Ló não acreditou naquilo. Vai destruir? Como vai destruir uma cidade? Não tem chance de destruir uma cidade. Pode destruir uma pessoa, matar, mas destruir uma cidade? Não tem como. E não foram. E ali então, aquele pessoal chega, cerca a casa de Ló, para que Ló entregasse para ele os anjos, acreditando que os anjos fossem pessoas ali para abusarem deles. Ou seja, a Ló, eles não fizeram mal algum, mas aqueles estrangeiros que estavam na casa de Ló, eles queriam abusar daquelas pessoas e queriam que Ló os entregasse para abusar. Então os anjos ferem aquelas pessoas de cegueira e apressa com Ló e com a sua família para sair da cidade. Mas ninguém aceitou o convite de Ló e sai então empurrado pelos anjos, né, Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. E Deus deu uma orientação para Ló com a sua família, para que eles procurassem um lugar de refúgio, um lugar para serem salvos, mas que eles não olhassem para trás. E eles saem então daquele lugar e são empurrados pelos anjos. Tal era a dificuldade, talvez a dificuldade de crer que aquilo fosse acontecer, talvez tivesse ali com a mesma atitude que os genros ficaram. Deus vai destruir mesmo? Será que é isso mesmo? Será que a pessoa entendeu certo a mensagem? Será que ele compreendeu certo a mensagem? E tal, e os anjos empurrando para vão, porque a gente não pode destruir a cidade enquanto vocês não saírem daqui. E aí, meus irmãos, isso faz entender que Jó era uma pessoa justa, porque na intercessão de Abraão, ele perguntava a Deus, se tivesse 100 justos lá, Deus destruiria a cidade? Não. Se tivesse tantos justos lá, Deus destruiria a cidade? Não. Mas, no entanto, o justo que tinha, conforme é dito lá no Novo Testamento, que o justo Ló, ele se afligia com a maldade daquelas pessoas. Ele via a maldade que eles praticavam e ele não concordava com aquelas maldades, ele não compactuava com aquilo, ele afligia, ele sofria diante daquele comportamento maligno que aquelas pessoas tinham, não é? Mas agora os anjos empurram e falam com ele, olha, nós não podemos fazer coisa alguma enquanto você não sair daqui. Ou seja, um justo Ló, se ele permanecesse naquela cidade, aquela cidade não seria destruída por causa do amor a Deus pelo justo Ló. Mas então Deus, como tinha a intenção de trazer o juízo dele sobre aquele lugar, Deus então envia os anjos para tirar Ló. E não só tirar Ló, mas quantos quisessem sair dali. Só que as pessoas não creram. E Ló então é empurrado pelos anjos e tal. E quando chega um dado ponto do caminho, no meio do caminho, numa parte do trajeto, a esposa de Ló, então, né, com o coração firmado naquela cidade, muito provavelmente era uma moradora daquela cidade, era natural daquela cidade, e ela, então, olha para trás, e quando ela olha para trás, ela se converte, então, em uma estátua de sal. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar em uma estátua. Uma estátua é um objeto que tem perna, mas não anda, tem braços, mas não locomove, tem mãos, mas que não pegam nada, tem olhos, mas não vê, tem cabeça, mas não é capaz de pensar. Ou seja, é um objeto sem visão, é um objeto paralisado, é um objeto que não anda, é um objeto que não sai do lugar. E a esposa de Ló, então, ela se tornou esse objeto paralisado, que não enxerga, que não fala, que não ouve, que não anda. Ou seja, ela abriu mão da salvação da sua família. Ela estava ali no processo de salvação, junto com seu esposo, junto com as suas filhas, no processo de salvação. Era só continuar andando, era só continuar caminhando. Muito provavelmente é muito perto do lugar. Aquela mulher então olha para trás, vira as costas para Deus, que estava puxando eles para a salvação, que estava atraindo eles para a salvação. Ela olha para trás e é convertida então num objeto que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda.
se tornou um objeto inanimado, um objeto preso, que não consegue sair do lugar. Mas o interessante é que Jesus aqui em Lucas, no capítulo 17, no verso 32, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando sobre o reino dos céus, sobre a salvação de Deus para a humanidade. A palavra do Senhor nos fala, lá em Gálatas, que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então precisamos continuar na prática do bem. Você que está caminhando em direção à sua salvação, você vai ter lutas no caminho. A Bíblia fala que o caminho, que a porta é apertada, o caminho é estreito, mas que você deve continuar passando por lá. Jesus fala que nesse mundo você vai ter aflição, mas continua olhando para frente, continua olhando para o autor e consumador da sua fé, continua olhando para aquele que venceu, e ele vai te dar vitória também. Não abra mão da sua salvação, voltando, virando as costas para Deus, para ir para trás das coisas que você deixou para trás, das coisas que te condenavam, das coisas que ainda que desse prazer aqui na carne, mas que te distanciavam de Deus, que te afastavam de Deus. A palavra do Senhor está nos alertando, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que nós não podemos abrir mão da nossa salvação. O nosso alvo é Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós precisamos caminhar por Ele, seguindo as pegadas que Ele deixou para seguirmos os seus passos, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olhando para Cristo. Ontem eu estava aqui nesse púlpito ministrando, falando acerca de perdão, e eu falava de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele se põe de joelho, ele vê os céus abertos, ele vê Jesus à destra de Deus nas alturas, ele fala, Jesus, das tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele fala, Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque quando na sua caminhada, ainda que você está sendo torturado, ainda que você está sendo perseguido, ainda que você passe por lutas as mais variadas, se você estiver olhando para Cristo, você vence as lutas, você não olha para quem está te fazendo mal, para quem está te fazendo dano, você não amaldiçoa ninguém, mas você libera o perdão, porque você está olhando para o seu Salvador, para aquele que está te conduzindo para a salvação, para aquele que está te conduzindo para a vitória. Aquela mulher, ela com o esposo ali, com as filhas ali, aquilo deveria ser para ela aquilo que ela tinha de mais importante, de mais valioso, mas o texto deve-nos entender que para ela tinha algo mais valioso naquele lugar do que o esposo, do que os filhos, do que a família, e nisso ela se converte numa estátua de sal, ou seja, no ser inanimado. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, pés e pernas, mas não anda, mãos, mas não pega nem apalpa. No ser inanimado. Ou seja, poderia continuar caminhando com a família em busca da salvação de Deus, em busca da libertação de Deus, recebendo a dádiva de Deus da salvação, mas abre mão por causa de outros valores, por causa de outras situações. Nós estamos, hoje é segunda-feira, chamada segunda-feira de carnaval. Para nós, todos os dias, é o dia que o Senhor já fez para regozijarmos e alegrarmos no Senhor e com o Senhor. Mas na estrutura humana aí, aqui no Brasil, hoje é chamado de segunda-feira de carnaval. E muitas pessoas estão olhando para trás, estão tirando os olhos de Cristo, estão voltando a práticas antigas, estão voltando a vícios antigos, estão voltando a comportamentos antigos. E eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra do Senhor Jesus nos alerta, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela estava a um passo de que a salvação fosse concretizada na vida dela. Ela olha para trás. Muitas vezes você pode estar a um passo da sua salvação ser concretizada com as trombetas soando. Né? Ontem eu vi um vídeo que a Baby do Brasil, no trio elétrico, falava isso para o povo lá, né? Que a volta de Jesus, que era importante lembrar de Jesus, e é importante mesmo lembrar de Jesus. Não abra mão da sua salvação por causa de prazeres transitórios. É interessante, meus irmãos, como a palavra de Deus nos alerta sobre pessoas que abriram mão de grande bênção da parte de Deus por causa de prazeres transitórios do pecado, prazeres que só na hora ali acabou. Fala de um moço que abriu mão de um direito de primogenitura por causa de um prato de sopa.
Fala dessa mulher de Ló que já estava um passo a alcançar a bênção, porque olha para trás, porque o tesouro da vida dela não era a sua família, não era o seu esposo, não eram as suas filhas, mas era a cidade que estava sendo destruída e não a salvação que estava diante dela. Onde está o teu tesouro? Aí está também o seu coração. São palavras de Jesus. E Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Vivemos, meus irmãos, dias difíceis. A palavra do Senhor nos alerta que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldade, mas Ele fala: tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor está com você para você vencer cada luta, cada desafio, cada dificuldade da sua vida, para que você supere tudo aquilo que vier, enquanto você estiver olhando para o Senhor, caminhando em direção da sua salvação. Não se distraia, não tire os olhos do Senhor por coisa alguma. A palavra do Senhor nos fala sobre o andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Ande no Espírito, ande com Deus, ande com o Espírito, e você não vai dar lugar aos prazeres transitórios do pecado, que te distancia de Deus, que te afasta de Deus, que te leva para uma outra direção, que não da sua salvação. Mas continue firme no propósito daquele que te chamou, sabendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir as suas promessas, porque ele nunca faltou em uma promessa afirmada, em uma promessa estabelecida, porque em toda a promessa do Senhor há o sim, e ele fala que ele te salva. Então continua com ele e não abra mão da sua salvação por causa de prazeres transitórios, que pode durar ali 2 minutos, 5 minutos, meia hora, e perder a sua eternidade com Deus, por causa de distanciar de Deus, por causa de prazeres momentâneos. Então, meu irmão e minha irmã, palavra do Senhor Jesus para nós, Lucas 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Não deixe a sua família por causa de pecado. Não deixe a sua salvação por causa de pecado. Não abandone o seu esposo por causa de pecado. Não abandone a sua esposa por causa de pecado. Não abandone os seus filhos por causa de pecado. Não abandone seus pais por causa de pecado. Não abandone a Deus por causa de pecado. Siga firme o propósito daquele que te chama. Siga firme na caminhada, e o Senhor estenderá as mãos de poder e te sustentará, te dando força e graça para superar toda e qualquer dificuldade e chegar do outro lado e alcançar a coroa da glória. Para finalizar, a palavra do Senhor nos fala: aquele que perseverar até o fim alcançará a coroa da glória. Não fala que o que começou na caminhada, não fala o que chegou até o meio da caminhada, não fala o que chegou até 99% da caminhada, é o que cruzou a linha de chegada, é o que chegou até o fim, é o que perseverou até o fim, que não desistiu, que não abriu mão, mas continuou crendo, continuou caminhando, ainda que estava difícil, ainda que estava complicado, mas continuou caminhando, perseverou até o fim. Esse vai receber a coroa da glória, vai concretizar na sua vida a sua salvação. Então, meu irmão, lembre da mulher de Ló, para a gente não fazer a mesma coisa, para a gente não incorrer no mesmo mau exemplo que ela deu, mas vamos observar isso para a gente fazer diferente, caminhar com o Senhor até aquele glorioso dia que o Senhor fala: vinde benditos do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a caminhar, que Deus te ajude a perseverar até o final e alcançar a coroa da glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.